Vamos para a nossa EBD? Cristo é suficiente. Será que Cristo é suficiente, irmãos? Ou melhor, Ele é suficiente para quê? É suficiente desde que Ele tenha uma resposta para mim. Ele é suficiente desde que Ele tenha um entendimento de quem eu sou. Ora, como que Ele vai ter um entendimento de quem você é, se foi Ele que formou você? Nós precisamos, às vezes, ir um pouco além, porque a condição daquilo que nós percebemos, ela coloca Cristo como um pastor, mas um pastor igual eu. Né? Um pastor limitado por tempo, um pastor limitado por circunstâncias, um pastor limitado fisicamente. E aí nós idealizamos esse Cristo que Ele não pode realizar tudo aquilo que nós necessitamos. Mas se Cristo é suficiente, Ele é suficiente pelo que a palavra de Deus define Ele como suficiente. E quando nós não usufruímos do Cristo suficiente, é porque não estamos usufruindo da palavra e da verdade na conformidade que ela se manifesta para nós. A manifestação da verdade da palavra, ela tem esta direção que Deus proporciona para a nossa vida. A direção de manifestar um caminho, uma direção, e dentro desse caminho, dessa direção, é nós os que vamos sendo impactados. Somos nós os que vão entrando cada vez mais diante da suficiência. Porque, ao meu ver, a maior alegria de um cristão é ele olhar para Cristo e entender e usufruir que Cristo é suficiente para ele. Mas não é a realidade nossa, porque a gente peca e não se refugia no Cristo suficiente. A gente tenta resolver o nosso pecado. Não dá certo. A gente quebra a cara. Então a gente tenta consertar as coisas que nós estamos fazendo. Mas espera aí, não é Cristo que é suficiente? Não, Cristo é suficiente, eu deficiente. Mas nós acreditamos mais em mim, na deficiência de quem eu sou, do que na suficiência de quem Cristo é. Isso é visível pelas atitudes que tomamos. Ora, se houve algo intransigente feito através da minha pessoa, é através dessa pessoa que ela precisa conhecer que Cristo é suficiente. Porque senão sempre nós vamos ter uma outra pessoa na nossa frente, no nosso caminho, impedindo a nossa jornada. Por isso que a palavra de Deus afirma que Cristo é suficiente. Porque se Cristo não é suficiente, existe alguém que está dando suficiência para nós. Mas esta ação, pessoa, pai, mãe, filho, marido, não é suficiente. E se não é suficiente, a nossa conduta de fé se tornou deficiente. E se a nossa conduta de fé se torna deficiente, isso quer dizer que nós vamos caminhar a pino dentro de um contexto de fé do qual não vai ser uma realidade para nós. Vamos ficar remando, como diz o velho ditado, contra a maré sem sair do lugar. É a velha história do cachorro que fica correndo atrás do rabo. Ele acha que o rabo é o maior inimigo dele. Ele acha que o rabo está ali desafiando ele o tempo inteiro. Ele diz, fica quieto, rabo. E o rabo está ali. Ele diz, não, então eu vou te pegar. E ele fica correndo atrás do rabo a vida toda. E não consegue ficar. Chega velho, ele está cansado de correr atrás do rabo e desiste. Porque ele vai dizer, Cristo não é suficiente. Enquanto que o objetivo dele não é correr atrás de rabo. O cachorro é correr atrás de caça. É correr atrás de objetivos claros. Então, quando Cristo é suficiente, a nossa mente se abre, o nosso coração se deleita. Há um entendimento claro nas condições que conseguimos, há um entendimento claro nas disposições que agora vamos conseguir caminhar diante daquele que é a nossa referência. Não somos mais e nem atrelamos mais nenhuma referência à nossa convivência. Porque ela não nos é
suficiente. Vamos lá. Se Cristo é suficiente, vamos para a nossa etapa natural, né? É possível isso? Se não é possível para o verdadeiro cristão se desviar, se Cristo é suficiente, pode, por exemplo, um crente se desviar? Pode o crente abandonar a fé? Se Cristo é suficiente, não pode. Mas se Cristo não é suficiente, a fé dele vai ser ultrajada. Então, por que a Bíblia chama a atenção dizendo para que tem pessoas que vão se desviar? Bom, nós estamos aqui num paradoxo, né? Nós estamos aqui num choque de mão dupla, caminhando na mesma pista. Se não é possível para o verdadeiro cristão se desviar, por que a Bíblia chama atenção então para aqueles que se desviam? Não é? Não, mas tem crente que se desvia, pastor. Pois é. A Bíblia diz que não é para acontecer isso. E por que o crente se desvia? Quem é que é a suficiência dele? É Cristo. Então como é que alguém que tem Cristo como suficiente se desvia? Então Cristo não é suficiente? Ou é? Não é. Então desmoronou o sentido da suficiência de Cristo. Por isso a Bíblia chama atenção. Mas ela chama atenção em que sentido? E nós precisamos abrir a nossa mente para entender isso. Isso é uma continuidade da EBD da semana passada, quando já na EBD da semana passada nós falamos que é público, notório, que Deus faz as suas ações, traz o seu conceito e a sua manifestação para a igreja, e que Deus também deixa, dentro do mesmo conceito de plantação, de irrigação, de qualidade para o coração da palavra de Deus, ele põe o mesmo conceito, diz que ele vai descansar o semeador depois de semear, e o inimigo veio o quê? E semeou também. E aí ele fala que o joio veio e também apareceu. Quando eles olharam, tem trigo e joio. E aí vão tirar o joio então. Qual foi a resposta do semeador? Não. Esse é um padrão, irmãos, tranquilo, lógico, simples. Não é um padrão para o nosso julgamento. É um padrão aonde a pessoa se encontra. Qual o desenvolvimento que ela tem de fé? E nós vamos encontrar na Bíblia 3 padrões. O que está completamente envolvido na suficiência de Cristo, o que está sendo repreendido para que ele não chegue, ou seja, para que ele não caia no conto do vigário, para que ele não se aproxime da linha da separação. E o terceiro, o apóstata, aquele que não é convertido, aquele que não é salvo, mas é o joio mais bem entranhado no meio da igreja. Ele ocupa o mesmo espaço, ele ocupa a mesma terra, ele absorve os ensinos, ele vive junto, mas ele nunca foi. Porque apostasia, irmãos, é abandonar. A gente tem um princípio, depois eu vou trazer para você. Está lá. Apostasia, ato de renunciar. Esse aqui é o que é a melhor tradução que nós podemos ter de apostasia. Mas renunciar não numa condição de que a pessoa não é mais dona. Ou seja, o apóstolo é um cara que ele veio para Jesus, mas nunca aceitou o governo de Jesus. Por isso que ele pode renunciar. Ele serve Deus, mas só no que diz respeito ao interesse do seu coração. Ele não serve Deus, como o salmista aqui, né? Bem lembrado pelo Elton, falou. Pois que engraçado, né? No momento das maiores dificuldades, no momento das maiores dores, o Senhor está com a gente. Jesus ainda definiu claramente: meus queridos e amados, vocês no mundo terão
provações, tentações. Mas tem de bom ânimo, vocês fiquem felizes. Eu venci o mundo. Ou seja, a nossa suficiência para vencer o mundo vem de quem? De Cristo. Agora, quando nós vamos olhar a construção da frase "no mundo tereis aflições", em nenhum momento essa aflição do mundo é traduzida em algum contexto ou levado por alguém num entristecer que provoque uma amargura. É como se fosse um entristecer de um choque, sabe? Morreu alguém e você, puxa, mas é tão querido aquela pessoa, morreu tão repentinamente, aí você se entristece. É esse o sentido da tristeza. E logo você levanta a cabeça e começa a ver que aconteceu, a vida tem que ser tocada. Ele passa por aquele momento como uma baixada para subir, pegar velocidade para subir o próximo morro. É esse o contexto. E Jesus está dizendo, queridos, fiquem tranquilos. Vocês vão passar por momentos, mas eu venci o mundo. Qual era a suficiência? O vencer o mundo. Qual era a ação gloriosa que Cristo trazia? Vencer o mundo, ou seja, qualquer outro sentimento dentro do mundo, ele é transitório. Por isso que ele diz, fiquem tranquilos, tudo que vem, vai. Tudo que passa, vai embora. É só um tempo. É só um momento. Não guarde essa tristeza no seu coração. É isso que Jesus está dizendo. Eu venci o mundo. Ou seja, o próprio Jesus afirma que o mundo passa bem como as suas ações, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ou seja, quando nós nos deparamos com o mundo como algo que vai passar, como algo que é natural, nós facilitamos a manifestação da suficiência de Cristo. Torna o nosso coração agora uma produção daquilo que Cristo fez. Abraão conseguiu chegar na promessa porque creu em Deus. Assim também Isaac e Jacó. Olha só, Jesus, quando chegaram para ele, mestre, não precisa ir para a cruz, o que ele dizia? Tudo está passando. Vai chegar o momento. E foi para esse momento que eu nasci. É para esse momento que eu nasci. Jesus está deixando, as coisas estão passando por ele, e ele está com o objetivo estabelecido. Esse é o princípio da suficiência. Não é que Cristo sendo suficiente para mim, eu não vou mais sofrer. Não é isso que eu estou pregando, nem é isso que a Bíblia diz. Não é esse princípio que torna nós alguém com autoridade para renunciar à obra de Cristo, porque agora Ele me é suficiente, Ele me é Senhor, eu não tenho mais poder para tomar decisão. Como é que eu posso chegar na apostasia? E por que a apostasia é tão forte no final dos tempos? É porque justamente no final dos tempos vai haver a liberação completa de destravamento da cabeça do ser humano. Isso é um intento maligno que ele já vem presente em toda a história, né? Por exemplo, a gente vai levar aí a 2000 anos atrás. A sociedade nunca aceitou certos ritos comuns no meio, né? Promiscuidade. Mas alguma vez a sociedade tirou a promiscuidade do meio dela? Não. Há 300 anos atrás, estava ela lá. A sociedade não aceitava. Isso aí ainda a gente vê, essa sociedade não aceita. Entende? Como se a sociedade fosse o problema da promiscuidade, né? Daí a gente vê principalmente novela, filme. Você pode ver, as mulheres mais especiais, mais mente aberta, são quem? As prostitutas. Se você vê uma novela da Globo, as prostitutas são as mulheres que têm a mente desenvolvida.
Se você quer ver alguém que quer casar direitinho, que está ali namorando, que está fazendo a coisa certa, essa tem uma mente como? Fechada. É uma tola. Ela, ai, não toca aqui, não toca ali, não toca lá, não toca. Não pode fazer nada. O mundo tem essa percepção. Ah, pastor, isso aí é da televisão, isso é filme. Não, isso aí é a história nossa. Sempre foi colocado. Quando quer aparecer esse meio no meio da sociedade, aí quem que impede a prostituição de acontecer no meio? É a sociedade. É a sociedade. São as famílias, são as pessoas de boa fama. Nem boa fama, é esse que sustenta lá. É os de boa fama aqui que sustentam a prostituição lá. É que nem a gente falar, meu Deus, agora a cidade está cheia de favela e cheia de drogados. Gente, não existiria favela e nem drogados se os ricos não comprassem a droga. Então nós sempre atiramos aonde? Tadinho lá. Mas você vai ver, se existe drogado, se existe alguém mesmo que não tem nenhuma resposta no meio social, cara, ele dá entrevista na televisão hoje, ele é chamado para fazer aquelas músicas sem pé nem cabeça, que eu não sei onde é que eles inventam tanta besteira, está no horário nobre, tocando na televisão, fazendo live, para juntar dinheiro, para ajudar as pessoas agora. É isso, essa mistura. Antes, os tempos reservavam, o que é ruim é fora e o que é bom traz para cá. Hoje em dia, não. Está sendo impresso nos últimos dias, está sendo colocado na cabeça dos nossos filhos, nossa, e não existe mais idade, que antigamente um velho não mudava de cabeça. Hoje a gente vê cada velho safado, sem vergonha, cada velha mais podre do que menina menina nova aí, com as ideias de adolescente na cabeça. Antigamente a gente olhasse uma pessoa de 60 anos, 70 anos, falando uma bobagem, caía o queixo, cara. Uma pessoa de 60, 70 anos era o símbolo da perfeição. É só olhar para o Mauro, ó. Tu olha para ele, é o símbolo da perfeição. É, Mauro? Pessoa simpática, querida. Uma pessoa fantástica. Pois não paga um cafezinho para mim, tá, mano? Nós precisamos ver que era assim. Hoje, meu Deus do céu, tu vai conversar com uma pessoa de idade, dependendo da pessoa, é uma vergonha. Então, como o tempo mudou. Eu quero recuperar o meu tempo. Aí dá para entender, uma pessoa de 70 quer recuperar, e um jovem de 30 quer ficar na casa do pai e da mãe. Você inverteu tudo. E isso vai entrando de que forma? Vai acontecendo renúncias. E isso mas eu não renunciei nada, não, pastor. Renuncia todo dia, você vai renunciando. Você vai renunciando Cristo, vai renunciando sua palavra, porque você faz meio de um contexto social. E vai chegar o tempo que a apostasia quando ela for revelada, querendo dizer a Bíblia, em sua interação maior, você não terá mais força para lutar. E nenhum texto bíblico diz que nenhuma geração, presta atenção, nenhum texto bíblico em nenhuma geração vai sofrer com apostasia como nos últimos dias. E a Bíblia diz que nos últimos dias, os dias foram por Deus abreviados, porque ela seria tão envolvente que até mesmo correria risco os escolhidos. Até os escolhidos começariam a ver que a apostasia, ela chegou tão perto, que ela começou a colocar em xeque a suficiência de Cristo. Então, viver dentro do tempo, 2000 anos atrás, o que era? Você considera César uma divindade? Não. Então você vai ser crucificado, queimado, jogado para animais. Então tá. Claro, definido. Hoje, quem é uma pessoa que conhece Deus, convive com Deus?
Ah, e alguém que faz milagre. Tem uns que faz milagre, mas não é assim. Não, então é alguém que leva a palavra a sério. Mas tem um que leva a palavra a sério, mas é para dividir, não é para levar a palavra a sério. Pois é. Então é os mente aberta. Os mente aberta já estão mais para desenho ideológico e político do que para percepção bíblica. Pastor, o que nós vamos fazer? É isso aí, meu filho, se lasca. Está cada dia mais misturado. Está cada dia menos desenhado. As coisas estão tomando formas cada vez mais comprometedoras. E lembre-se, a apostasia pode chegar no coração de alguém que pode renunciar. E alguém que pode renunciar é alguém que nunca se tornou servo de Cristo. Está na igreja, mas não conhece. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Vem a advertência. Dentro do contexto do capítulo 3, ele está falando justamente desse endurecer o coração. Como que uma pessoa endurece o coração, irmãos? É só ir para o tempo, deixar o vento passar, que o coração vai ficando duro. É assim? Como é que endurece o coração? Quando a pessoa não compreende, não age e não interage a sua vida diante das normas, dos mandamentos, dos objetivos determinados pela palavra. Ele começa a resistir à palavra de Deus. Resistir à palavra de Deus, a Bíblia diz que é resistir o Espírito Santo. Não resistais o Espírito Santo. É a pessoa deliberadamente começar a desobedecer. Uma coisinha só, mas tudo na Bíblia eu consigo fazer, menos esse negócio. Isso aí é uma coisa. E ali é o princípio da sua ruína. Uma grande barragem não se rompe inteira. Ela começa com um filetezinho d'água. Conta-se a história que nos Estados Unidos, em 1800 e pouco, tinha uma barragem e uma menina de 8 anos passou embaixo daquela barragem e a água começou a cair na sua cabeça. E ela chegou em casa e falou para a mãe: mãe, eu passei embaixo da barragem e a água caiu na minha cabeça. E a mãe disse: deve estar muito cheia. Então bateu água e veio. Aí ela, no outro dia, voltando da escola, passando pelo mesmo lugar, ela viu que não eram gotas, era continuamente. Na área que ela passava, aquilo caía. E ali passavam todas as crianças. E todos eles ganhavam uma molhada de água da coisa. Mas ela foi então ao líder lá da vila e disse: está vazando a barragem. E ele não se deu de rogado. Foi lá ver o que estava acontecendo. E quando chegou lá, ela já estava com uma vazão de 3 centímetros. Se continuasse a vazão do mesmo ritmo que estava, no final de semana aquele vilarejo não existiria mais. Muitas pessoas passaram pelo caminho, mas só uma menina de 8 anos se incomodou que aquela coisinha pequenininha ali não era normal. E por ela dar importância àquilo, salvou toda a vila. Quanto mais nós, irmãos, que temos uns probleminhas pequenininhos, mas não vamos dando vazão, até uma hora que o nosso coração se endurece. Coração duro. Pastor, mas tem solução para o coração duro? Tem. Martelo. É o que a Bíblia diz. Assim como o martelo esmiuça a penha, assim será a minha palavra no teu coração. Para o escolhido, para o regenerado, que comece a afastar, tem jeito, tem. É paulada, mas de cima para baixo e porrete mesmo, cara. É para esmiuçar. Só esse jeito. Meu Deus, coração quebrantado. Bota quebrantado nisso. Deus vai arrebentar o cara.
Tem mais ou menos, não. Mas olha o que diz. O 3,12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Irmãos, não deixe isso acontecer no meio de vós. Como é bom a gente chegar aqui, pastor, a pessoa está adulterando. Vai para a reunião com o pastor e se não se corrigir, bota na assembleia e manda embora, que é adultério, mas ela fora. Agora o coração endurecido, que a Bíblia diz que não é para haver no nosso meio. Sabe por que não é para ver? Porque o coração endurecido, ele começa a se tornar uma base de sustentação. Por isso que o coração é endurecido. Ele começa a renunciar à supremacia e suficiência de Cristo, e ele começa a colocar outro fundamento que não é Cristo. Por isso que o coração se torna uma pederneira, como nos diz o Antigo Testamento. Ele se torna uma rocha. Mas a rocha, a eficiente rocha que nos sustenta não é Cristo, a pedra angular, a perfeita pedra de esquina, rejeitada pelos homens, mas por Deus aceita. Então a suficiência é dele, mas olha o coração. E como é que eu sei que existe alguém com coração duro? Irmão, simples, olha o 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Hoje em dia a gente não tem tempo mais para exortar uns aos outros. Hoje em dia a gente não aceita mais exortação. Quem é esse cara que está vindo aí me exortar? Quem é essa pessoa que está pensando que sabe alguma coisa para mim? Mas a Bíblia diz que é para a gente exortar um aos outros, né? Mutuamente, cada dia. E aí depois ele diz, durante o tempo que se chama hoje. Né? Não parece, mas não é todo dia, por que tem que ser hoje? Não, é que o hoje aqui é uma expressão de salvação, é uma expressão de interação com Deus. Na minha tradução e outras traduções aqui boas, o hoje aparece com letra maiúscula. Não é o hoje, dia de hoje, porque ele acabou de dizer que é para a gente já estar mutuamente sendo exortado dia. No dia, daí o dia, 24 horas, esse tempo. Mas no tempo que se chama hoje, é o tempo da guarda, é o tempo da transformação, é o tempo que Deus se revela. Não é hoje no sentido de 24 horas, é hoje o dia da salvação, é hoje o tempo da libertação. Que diz mais? Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Pastor, mas eu tenho esse pecadinho que me incomoda. É problema para Jesus trabalhar esse pecadinho? Não é. O problema é quando você resiste ao pecadinho, fazendo fundamento pela dureza do coração, ao engano que ele proporcionou. Aí é que está a diferença, não é isso que o texto está dizendo? Mesmo não poderia dizer outra coisa, porque se Jesus veio para destruir o poder do pecado, o que aconteceu com o pecado? O pecado foi destruído, foi morto, acabou. Mas o engano que o pecado proporciona, está aí, ó. O problema não é o pecado, irmãos, porque o problema do pecado, Jesus já trabalhou. O problema é quando nós temos fundamentos para o nosso pecado. Não, eu peco, pastor, porque a carne é fraca. Nossa, é envergonha. Graças a Deus, nunca ninguém chegou para mim no gabinete e disse que a carne era fraca. Eu tinha uma régua lá, não sei onde é que botaram, tem que achar. Se o dia que alguém me dissesse que a carne é fraca, eu dava com aquela régua no canto dos ouvidos, que era para arrebentar a orelha. O cara sai de lá com 3 orelhas. Mas também não vai falar bobagem. Mas a carne é fraca. Mas tu não sabe que a carne é fraca? A Bíblia diz, o espírito sempre está pronto, mas a carne
É fraca. Ué, por que tu nunca disse? O senhor não sabe, pastor, que o espírito sempre está pronto? Não, a carne que é fraca. O mesmo versículo que diz que a carne é fraca, ele diz que o espírito sempre está pronto. Então quem é mais forte? A carne que é fraca. Mas não é? Porque é fácil a gente pegar. Qual é a sustentação desse irmão? O engano do pecado. Esse coração está se tornando duro, porque ele arrumou um subterfúgio bíblico para dizer que o espírito dele não está pronto. É verdade ou não é, meus irmãos? Ô pastor, mas eu estou descobrindo isso agora de manhã. Acordar de manhã frio, com as orelhas pegando fogo, também não é fácil. Mas é verdade. Olha o que o texto está dizendo. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É pelo engano que se apresenta o pecado. A base do pecado é o engano. Porque o pecado, quando é visto por nós, é distinguido na hora. Mas o engano, ele vem como? Ele chama a nossa atenção. Você já viu aquelas pegadinhas? O cara chega lá e não dá susto em ninguém. Então ele faz o quê? A pessoa vai entrar dentro de casa e ele apaga a luz. Não é normal. Aí o cara fecha a porta, a luz acende. Aí o cara já quase quer sair pela porta de novo. Aí ele entra na coisa, o cara faz... Pronto, rapaz. Ele dá 3 berros, quase desmaia e sai correndo. Me assustou. Não, ele foi o quê? Enganado. Porque o susto quando pega uma pessoa de surpresa é um susto. Agora o susto quando se prepara um engano, você entra na história. O cara começa a contar uma história, e minha história é triste, daqui a pouco a pessoa se identifica com aquela pessoa. E aí ele diz, você sabia que eu estou aqui vestido desse jeito, maltrapilho? Mas eu ganhei um cartão aqui no jogo da loteria. Eu estou com a minha mãe doente. Eu podia resolver todos os problemas dela, mas eu só preciso de 5 mil. O cartão é 30 milhões. Mas eu só preciso de 5 mil. Mas o cartão é 30 milhões. E o cara, tadinho, né? Eu dou 5 mil para ele e vou ficar com 30 milhões para mim. Você está vendo o que é o engano? Ele diz, eu não caio nessa. O diabo oferece 30 milhões para você quase todo dia. E você cai. Porque a gente diz, mas é o cúmulo da tolice. Sabe uma das cidades no estado de Santa Catarina que mais é aplicado esse golpe? Você sabe qual? Balneário Camboriú. Isso quer dizer que a nossa cidade está cheia de gente zoiudo. Que gosta de ajudar os outros para ganhar, tadinho. Ele precisa de 5 mil para visitar a mãezinha dele, é o que ele quer. Então tá, toma aqui os 5 mil e me dá o bilhete. Aí ele vai lá com o bilhete, na Caixa Econômica, sei lá onde troca aquele negócio. Tá aqui o bilhete. E o cara olha e diz, sim, o que você quer? Esse bilhete é de... O número foi sorteado? Foi. Tá certo aqui? Tá. Mas eu quero receber. Mas não dá, isso foi sorteado em 2015. Quem já teve esse bilhete e foi sorteado, já foi e já levou embora faz tempo. Mas eu fui enganado. Que indignação! Vou para a televisão falar e denunciar. O rapaz fica quieto, cara, perdeu 5 mil, o resto é vergonha. É para ir para a mídia, para todo mundo saber que tu é zoiudo. Saber que além de burro, zoiudo, vê como é que o engano do pecado é assim. Ele coloca para nós um prazer, uma delícia, uma constituição tão gloriosa, mas não vai chegar, irmão. Não vai ter. Você entende? Não vai ter. Não vai ter. Mas ele está sonhando com aquilo que é algo espetacular. É o engano que o pecado proporciona. E ele diz que não é para isso estar no nosso meio. E como que elimina isso então, pastor? Sim, a Bíblia mesmo fala, é pela exortação diária. É para a gente estar sendo exortado diariamente.
Não é uma vez por semana, é todo dia, porque a gente não pode estar entrando dentro de outra cabimento que a gente não corra o problema de se quebrar todo. E por que eu não posso? Simplesmente o 14 vai dizer, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Opa! Se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A nossa confiança de base está onde? No princípio, não nas coisas que acontecem na nossa vida, não nos sentimentos que aparecem para nós depois de convertido, não nas ações e direções que se estabelecem na nossa vida depois. Elas são fruto das coisas que são relacionais dentro da percepção daquilo que Deus definiu para nós. Para mim, o apóstata é alguém que faz parte da igreja, mas ele não vive na igreja. Ele não é convertido. A apostasia é uma característica de alguém que não foi nascido de novo. A apostasia, nela não se encontram os regenerados. O apóstata não pode usufruir da regeneração, vida de Cristo, base de fundamento. Tanto é que ele vai colocando outras bases. Por quê? Porque se ele tem a base verdadeira, ele não precisa colocar outras bases. Hebreus 6, de 9 a 12. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciais para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis com uma base errada indolentes, mas na base verdadeira, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Os que permanecem na base sólida e não os que mudam a base. Então fugir dela. E aí o texto coloca nós dentro da perseverança, o oposto de apostasia. 1 Pedro 1, 23. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Mas fostes regenerados, não de semente corruptível. Olha, aquilo que o pastor falou, o semeador. Mas de incorruptível. Quer dizer que existe semente corruptível, pastor? Existe. Tem gente que é gerado por semente corruptível. É, o texto está dizendo. Não é o que o texto está dizendo? Não estou inventando, cara. A Bíblia está dizendo ali, ó. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Mas pastor, e o termo aqui está falando regenerado por uma semente corruptível. Traz à pessoa a sensação que ela é crente. Traz na pessoa a sensação que ela é útil. Traz na pessoa a sensação que ela é alguém agraciado por Deus. Mas resumindo, qual o fruto que ela vai dar? Corrupção. Não é de Deus. Não procede de Deus. Nós, os regenerados, fomos regenerados pela semente incorruptível. Se a semente é incorruptível, presta atenção, se a semente é incorruptível, como é que nós queremos fazer obras corruptas? É possível isso? É possível uma árvore boa produzir frutos maus? A Bíblia diz que não é possível.
É possível uma semente incorruptível se tornar uma semente corruptível? Não pode. Qual o fruto que nos distingue como semente incorruptível? Perseverança. Recebemos uma semente que não se corrompe com tempo, com formas, com ações, com dores, com circunstâncias, com sentimentos, com fé. Nada corrompe a semente incorruptível que nos foi dada. Ela não é nossa, foi nos dado. Aí é que está a diferença. Se fosse nossa, nós poderíamos até ver, mas não é nossa. A semente é perfeita. Se a semente é perfeita, então ela vai gerar frutos perfeitos. Jesus falando. Jesus é sempre fantástico. João 6,40. Jesus é Jesus, né, meus irmãos? Os outros eu sei que são inspirados, mas Jesus tem um carinho maior por ele. Gosto muito desse homem. 6,40. Evangelho de João, isso aí mesmo, 6,40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. As declarações aqui de Jesus manifestando-se como pão da vida, você pode ver depois dentro do contexto, é que ele está falando justamente dos santos, manifestando que essa ação de Jesus manifesta o Deus vivo. Ele estava numa discussão, outro contexto do Evangelho vai dizer isso para nós, com os líderes, e aí eles falam, mas Deus, que Deus, né? E ele fala, Deus é Deus de vivos. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não é Deus de mortos. Os santos no céu têm vida eterna. Nós aqui não temos? Nós também temos. Qual a diferença de Abraão e do pastor Silas? Para a eternidade? Nenhuma. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. O que é de direito de Abraão é meu. Abraão morre? Não morre. A Bíblia diz que Abraão é vivo. A morte não pode entrar na vida dele. Ele vai ressuscitar, diz o texto sagrado, nos últimos dias, para que ele possa receber um corpo glorificado. Mas a vida está nele. Ele é vivo. Ele usufrui da vida eterna quando? Desde a época que ele creu em Deus, obedeceu. Ali ele estava destinado às realizações do reino de Deus. E eu, da mesma forma. E você, da mesma forma. Quem morreu em Cristo está vivo, irmão. Está dormindo, não está morto. Não está mais debaixo de condenação e nem pode ser mais condenado. Não é isso que a Bíblia fala? Os que já morreram com Cristo estão debaixo de horror, estão separados de Deus e ainda passarão pelo julgamento, porque condenados já estão, assim como o diabo. O diabo não está condenado? 100% condenado. Percepção. Esse é o caminho da perseverança. Jesus fez uma obra perfeita para os homens e não nos coloca no meio dessa obra. Ele nos coloca no meio de que obra, irmãos? Uma obra chamada um espaço eterno, chamado igreja. Agora, nós não temos parte nenhuma com a obra de Cristo. A obra de Cristo começou por Cristo, foi desenvolvida por Cristo e foi terminada por Cristo. Graças a Deus, essa obra foi para os homens e não feita de homens. A obra de Cristo foi feita para os, plural, homens, e não feita de homens, aqui fora. Voltando para Hebreus, que é a nossa carta-chave hoje,
Hebreus 7, 25 e 28. Só para você ver os dois textos. 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus pode salvar? A Bíblia diz, totalmente. Quem se chega a Deus. E o que Jesus faz com esses que se chegam a Deus? Intercede por eles sempre. 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Vê? Ele não está dizendo aqui que é sujeito a pecado. Isso quer dizer que o sumo sacerdote, quando se apresentava diante de Deus, ele se apresentava sem pecado. Mas ele se apresentava em fraqueza. Porque quando ele saísse lá de dentro, o que ia acontecer? Ele ia pecar de novo. É isso que o texto está dizendo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Olha só. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. O Filho é perfeito. Para quando? Para sempre. Por isso que é a obra perfeita manifestando a perfeição de todas as coisas. Jesus, o incomparável. Amo esse texto, Romanos 5,10 quando leio, já meu coração palpita. Porque isso aqui é uma loucura das loucuras. Às vezes nem cabe dentro do sermão, mas eu boto, só para ficar bonito. Embora nesse caiba, mas às vezes pode ver, de vez em quando esse texto está presente. Esse texto, ele bate lá no meu coração, eu vou repartir com os irmãos, 5,10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. O que nós éramos de Deus? Se nós inimigos, presta atenção, nós éramos inimigos, Ele nos reconciliou através da morte do seu Filho, nós sendo inimigos. Agora amigos, nós podemos nos separar dele. É por isso que eu falo, tem umas coisas mesmo aí que só a graça. Olha lá que diz. Muito mais, eu gosto desse, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, a morte não tem mais poder sobre nós. Meu Deus, como é que a gente pode ter medo da morte, cara? Como falta para o crente a visão de que ele é verdadeiramente imune à morte. Que coisa extraordinária isso, irmãos. A morte vai vir sobre nós, pastor. Vai, e ela passará como um sinal da nossa fraqueza, mas não de domínio e poder, porque o domínio da morte já foi conquistado por Cristo. Quem manda na morte agora é Cristo, o incomparável. É o texto. Se inimigos fomos reconciliados, como podemos ser separados? Tem como nós sermos separados? Se ele ainda diz para nós, traz um superlativo, muito mais. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Essa terminação no grego é: seremos salvos por algo completamente independente de nós. Você pode imaginar isso? Isso é a loucura do Evangelho. Eu não mereço, eu não tenho condições, eu não consigo entender isso, mas é por causa da fé que você vai. Essa é a loucura. Esse Jesus incomparável, que nos leva a vermos o Jesus perfeito. Filipenses 1,6.
Texto bem conhecido, texto que traz para nós sempre o desafio de continuarmos. Paulo falando para os irmãos em Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui o dia com letra maiúscula. É esse o hoje de Apocalipse, de Hebreus. Aqui é o dia de Cristo Jesus. Que maravilha, né? Ah, mas o dia de Cristo Jesus vai ser lá na frente, pastor. Não, o dia de Cristo Jesus é o hoje, para quem se converte. O dia lá na frente é para quem é condenado. O hoje é a manifestação daquele dia. O hoje é a manifestação da fé daquele dia, que será percebido e visto por todos. Mas quem está no hoje, já está naquele dia. É isso que é ser cristão. É andar na frente de todo mundo, dando tchauzinho ainda na velocidade ultra mega rápida. Usufruir do dia do Senhor. Hoje. Jesus, o perfeito. É Ele que está aperfeiçoando sua vida? É Ele que está fazendo você obedecer cada vez mais? É Ele que tem sido o perfeito e que tem trazido atitudes de perfeição no mover e na pessoa do Espírito Santo que mora em você? É Ele que tem feito isso? Se não é Ele, então não há nada que nós possamos querer fazer. O perfeito é Ele, a glória é dEle, a misericórdia é dEle, a vida é dEle. E Ele continua trabalhando na nossa fraqueza, para que nós nos tornemos em Cristo fortes. E para a glória dEle, triunfo, glória e manifestação. É isso que o mundo precisa. Porque palavra de morte no mundo e no coração das pessoas está cheia. Agora a palavra do Cristo que vive e a ação de eternidade, é para poucos. Não tema aqueles que podem destruir a alma. Antes, porém, tema aquele que tem poder para não só destruir a alma, como mandar a tua alma para o inferno. É isso que Jesus fala. Nosso temor não pode estar nas coisas corriqueiras. Nosso temor tem que estar naquele, aonde o nosso coração se repousa, guardado está. E assim esperamos que se manifeste na nossa vida, a cada dia. Porque Ele começou a boa obra, e Ele está aperfeiçoando. E cada dia, a fraqueza se torna mais fraca, para que a glória do Cristo perfeito se torne mais perfeita. Porque Ele é o Senhor nosso.